Shalom Shalom. e bem-vindos. Imagina o seguinte: você acabou de ser libertado, mas todo mundo ao seu redor diz que, para ser livre de verdade, você tem que entrar em outra jaula. Uma menor, talvez, com regras diferentes. É uma imagem forte, né? Muito. E essa é a tensão no coração da fonte que a gente vai analisar hoje. Uma explicação do capítulo 5 de um texto antigo chamado Galutiá. Basicamente uma carta de um professor, Shaul, para uma comunidade que estava em crise. Exato. E a nossa missão aqui é entender essa ideia, que era bem radical, de liberdade. Pois é. E um ponto importante que a gente precisa deixar claro logo de cara é que o texto tem um vocabulário próprio, sabe? Usa nomes como Yahweh para o Criador, e o drama todo gira em torno de uma comunidade que, segundo Shaul, recebeu a liberdade, mas de alguma forma está sendo convencida a voltar para uma espécie de escravidão voluntária. E ele usa umas metáforas bem fortes para tentar impedir isso. Vamos começar pela principal, a da gaiola. Ótima. A fonte descreve a liberdade que Al-Shel oferece como a porta de uma gaiola sendo aberta. O pássaro pode finalmente voar. Mas aí vem o alerta, né? Exatamente. O alerta do Shaul é que tem gente tentando convencer o pássaro a voltar para uma gaiola nova, só que com outras regras. E isso não era uma coisa abstrata, certo? Tinha uma questão bem específica por trás disso tudo. Tinha, e era bem concreta. O centro do conflito era um ritual físico chamado Brit Milá, a circuncisão. Ah, sim. Alguns ensinavam que sem esse ritual a pessoa não estaria, completa ou salva. O que é revolucionário aqui é que o Shaul está redefinindo a base da identidade religiosa daquela comunidade. Como assim redefinindo? Ele está dizendo que o que marca quem pertence ao grupo não é mais algo que você faz no seu corpo, mas algo que acontece dentro de você. É uma virada de chave. Entendo o ponto da gaiola, mas alguém poderia argumentar que regras e rituais trazem estrutura, um senso de comunidade, né? Ao criticar um ritual tão central, ele não corria o risco de jogar tudo fora? Com certeza, e essa era a crítica que ele devia enfrentar. A resposta dele é tipo um terremoto teológico. Ele move o centro de gravidade da ação para a intenção. Da ação para a intenção. Exato. Para fazer esse argumento, ele usa duas palavras-chave. A primeira é imuná, que é fé, confiança. A segunda é ahava, que é o amor. Certo? O argumento dele é que a única coisa que importa para Yahweh é a imuná que se manifesta, que transborda através do ahava. Ah, então a confiança interna produz uma ação externa de amor e não o contrário. Exatamente, o ritual se torna secundário, uma consequência, e não a causa da salvação, entende? Entendo. E aquela ideia do fermento estragado que ele usa. Parece se conectar diretamente com isso. É uma imagem genial, porque o fermento é algo invisível, que corrompe tudo por dentro. Sim, é uma contaminação sutil, não um ataque direto. Muda totalmente a percepção do perigo. Exato. E esse fermento não é só uma ideia, ele se manifesta em comportamentos bem concretos. Por isso que o Shaul logo em seguida contrasta dois caminhos de vida. O da carne e o do espírito, certo? Isso. Um que vem dessa contaminação, que ele chama de coisas da carne, brigas, inveja, e o outro que vem da liberdade, guiado pelo Ruar HaKadosh, o Espírito. A bússola para navegar essa liberdade não é mais uma lista de regras. Mas um princípio único. Um princípio que, segundo ele, resume toda a Torá. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ok? Então a prova de que alguém está no caminho certo não é mais um ritual, mas algo interno. Mas, como se mede isso? É aí que entram os frutos, né? Exatamente aí. A fonte lista amor, alegria, paz, paciência. Mas sendo um pouco o advogado do diabo aqui, essa lista não soa um pouco passiva? Como isso se traduz em ação no mundo real, segundo o texto? É uma ótima pergunta. O texto argumenta que esses frutos não são sentimentos passivos. São qualidades ativas que definem o caráter. Então não é uma lista de tarefas. De jeito nenhum. Eles não são metas a serem alcançadas com esforço. São a consequência natural, inevitável, de uma vida conectada ao espírito. A paciência não é só esperar, é suportar dificuldades com graça. O amor, a rava, não é um sentimento, é uma ação de serviço. Entendi. Então a liberdade da gaiola não é um fim em si. Não,
Ela tem um propósito: criar o solo fértil para que essa árvore de bons frutos possa crescer e ser vista por todos. Certo, então, para a gente recapitular. A liberdade verdadeira, nessa visão, é um presente que tira a pessoa da gaiola das regras externas. O foco muda para imunar A fé. uma fé que se prova não por rituais, mas pelo ahava, o amor em ação. E a evidência de que essa liberdade é real são essas qualidades de caráter, os frutos. Perfeito. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se o texto descreve os frutos como a evidência de uma vida guiada pelo Espírito, a questão que fica é: como uma pessoa ou uma comunidade pode cultivar ativamente um ambiente onde esses frutos, amor, paz, paciência, possam florescer naturalmente? Em vez de apenas focar em evitar as ações negativas. Exato. A discussão muda de o que não devemos fazer para como a gente pode criar o jardim ideal. É algo para se pensar. Shalom.